Se nós somos a igreja, por que eu tenho que ir para o culto? Você ficou na dúvida, né? Eu sei. Vem comigo que eu vou te explicar tudo. Graça e paz, juventude, tudo bem? Eu sou a Bárbara, como vocês estão? Hoje nós vamos falar um assunto que eu sempre escuto da boca de vocês. Se eu sou a igreja, por que eu tenho que ir para o culto? Gente, vamos ler aqui na Bíblia? Primeira carta de João, capítulo 1. Proclamamos a vocês aquele que existia desde o princípio, aquele que ouvimos e vimos com os nossos próprios olhos e tocamos com as nossas próprias mãos. Ele é a palavra da vida. Aquele que é a vida nos foi revelado e nós ouvimos. Agora testemunhamos e lhe proclamamos que ele é a vida eterna. Ele estava com o Pai e nos foi revelado. Anunciamos-lhes aquilo que nós mesmos vimos e ouvimos, para que tenham comunhão conosco. E nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos estas coisas para que vocês participem plenamente de nossa alegria. Antes de qualquer coisa, a gente precisa entender aqui que nesse momento, a igreja que eu vou falar é a igreja estrutura, a igreja prédio, galpão, seja lá como você chama. Eu estou falando de parede, a igreja, tá? Por que nós devemos ir para a igreja, nós que somos cristãos? Aqui onde nós lemos essa palavra, no verso 3, vai dizer uma palavra muito bonita no grego, que é a palavra koinonia. Koinonia significa comunhão. É por isso um dos motivos que nós vamos à igreja. Mas antes de qualquer coisa, a gente precisa entender que, primeiramente, precisamos ter comunhão com Deus. Não é possível eu ter comunhão com uns aos outros, com o meu irmão, sem eu antes ter comunhão com Deus. Vocês que estão seguindo os nossos vídeos aqui, nós já falamos sobre oração, sobre leitura da palavra. Isso é uma das formas de termos comunhão com Deus. Antes de qualquer coisa, eu preciso estabelecer essa comunhão. Só assim eu vou conseguir servir o meu irmão. Quem diz que serve ao irmão, que tem uma comunhão com o irmão e não tem com Deus, é mentiroso. Então, nós vamos para a igreja para ter comunhão uns com os outros, como eu disse. Nós vamos na igreja para nos unirmos em um só Deus, em um só Senhor e uma só fé, para adorar e reconhecer a grandeza de Deus, servindo uns aos outros. Ah, Bárbara, mas eu não posso fazer isso na minha casa? Eu não posso ter comunhão com Deus na minha casa? Eu sei que você pensou isso daí, mas calma, já eu vou falar sobre isso. A gente precisa entender a base da igreja. A igreja precisa ser unida, todos unidos, numa só fé, no mesmo Deus, em comunhão. Agora eu te pergunto, quantas vezes você já ouviu alguém falando: mas eu vou para a igreja para adorar ao Senhor. Mas eu vou para a igreja para adorar o Deus da minha vida. Mas aí a pessoa chega na igreja, não cumprimenta o irmão, a pessoa chega na igreja e não se compadece da necessidade do seu irmão. A pessoa chega na igreja e não serve ao seu irmão. Será que de verdade essa pessoa tem comunhão com Deus? Será que de verdade essa pessoa entendeu o que é a comunhão com Deus e com seus irmãos? Antes de qualquer coisa, nós precisamos nos unir como igreja. Outra coisa que eu queria deixar claro para vocês é que existem um grupo de pessoas que são chamados de desigrejados. Você já ouviu falar desse termo? O que são as pessoas desigrejadas? São pessoas que se dizem cristãs, que levantou a sua mão, entregou a vida a Jesus Cristo, entendeu a obra de Jesus, lê a Bíblia, ora, mas elas não vão à igreja. Elas não querem saber de igreja. Fala a palavra igreja, não vamos à igreja. Esse tipo de pessoas, esse grupo de pessoas existem. E eu quero dar uma observação. Não estou falando na crise de pandemia, onde a gente tem que ficar em casa. Eu estou falando de um grupo de pessoas que desde a história da igreja, eles têm acontecido e esse grupo tem aumentado. De verdade, eu quero um alerta aqui agora. Se você que está me ouvindo é uma dessas pessoas, por favor, deixa Jesus curar as suas feridas, entregue isso aos pés de Jesus e procure uma igreja para você congregar.
essa ação de desigrejado não é uma ação bíblica, não é a ação que Deus aprova. Nós precisamos caminhar em unidade, nós precisamos caminhar junto, no mesmo foco, com os olhos fixados em Jesus Cristo. E eu quero deixar só alguns perigos de você não ir para a igreja. A gente precisa ser disciplinado, discipulado, pastoreado. Todos nós precisamos disso. E você em casa, como você vai ter esse auxílio? Outra coisa fundamental, a Santa Ceia do Senhor. Se você está em casa, como você toma a Santa Ceia do Senhor? Como você partilha esse pão? Como você vive esse momento com a igreja, com o corpo de Cristo? Então, com carinho mesmo, eu estou dizendo isso para você. Preste atenção nessa atitude e corre para a igreja para procurar um lugar para que você viva em unidade. Eu sei também que muitas pessoas não vão à igreja, o prédio, aqui falando a estrutura, porque em algum momento da sua vida foi ferido, foi machucado. E eu sei, existem histórias pesadas e muito tristes. Só mais um alerta para você. Quem fez isso foram pessoas, nunca foi Jesus. Então, trabalhar com pessoas, conviver com pessoas, nós vamos nos decepcionar. Mas isso é a igreja do Senhor Jesus Cristo, entendendo que cada um pensa diferente, fala diferente, e nós precisamos nos alegrar, nos unir e respeitar uns aos outros com o mesmo foco. Agora, gente, sobre eu ser a igreja, isso é verdade ou não, Bárbara? Porque você falou da estrutura. Sim, gente, é verdade. Nós que entregamos a vida a Cristo, somos a igreja, somos templo do teu Espírito Santo. Hoje o Espírito Santo de Deus habita em nós. Então logo nós somos a igreja. Nesse período de pandemia tem muita gente preocupada porque em alguns lugares a igreja vai ter que fechar, os cultos não vão acontecer. E como vai ser a minha vida? O que vai acontecer, Bárbara? Nesse período você vai fazer uma coisa, você vai se reunir na sua casa, com a sua família, com os seus filhos, com quem você mora, e você vai continuar na comunhão que você faz isso quando vai à igreja, ao prédio. Lembra do que eu falei? Então isso não vai parar. Nesse período, enquanto a gente não pode se reunir, você vai fazer isso na sua casa. E você que mora sozinho por algum motivo, faça isso. Você e Deus, certamente Ele te ouvirá. De verdade, não deixe de ter comunhão com Deus. Não deixe de ter comunhão uns com os outros. Eu preciso repetir isso. Tem algumas pessoas que são difíceis mesmo de caminhar, mas a gente precisa agir em amor, entendendo que tudo isso é para a glória de Deus. Eu sei que em breve a gente vai passar por esse período de pandemia e vamos retornar aos cultos. E quando isso acontecer, a gente vai voltar alegre, porque nós somos um povo escolhido do Senhor. A igreja de Jesus Cristo não pode parar. Então, nesse período, continue com o seu relacionamento com Deus. Continue com a sua fé firmada nele. E não esqueça da koinonia. Continue tendo comunhão uns com os outros. Mande mensagem, pergunte se está bem. Viva em comunhão, porque assim nós estamos glorificando o Pai. E assim a igreja vai crescer numa maturidade até que o Senhor Jesus volte para nos buscar. Você entendeu agora a importância de ir para a igreja? A importância de ir para o culto? Se você tem alguma dúvida, se você tem algum questionamento, deixa aqui embaixo nos comentários e nós vamos ler todinhos. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar os sininhos e ficar por dentro de toda a novidade que nós estamos trazendo para você. São vídeos curtos, mas com conteúdo esclarecedor para você. Espero que mais uma vez você seja edificado por essa palavra. Que Deus abençoe você, juventude, e até a próxima. Tchau! Repita o que eu falei. Que primeiramente... não esqueça de assinar... Tem que falar isso? Não esqueça de assinar o sininho. Eu preciso fazer assim, Eu sou uma animação. Você. São vídeos curtos,